Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao workshop Viver no Campo. Esse é o nosso Tira Dúvidas e estamos aqui então nessa noite pronto para fazer mais uma ação junto com todo esse grupo. Ontem de manhã, quem está inscrito no workshop recebeu a primeira aula. O PDF da primeira aula também está lá no canal do Telegram, não sei se vocês baixaram, e a gente está aqui hoje para falar dessa primeira aula e tirar as dúvidas a respeito daquele conteúdo. Então, a live é com vocês também, vocês colocando as perguntas aí, a gente pode ir atendendo. De preferência escrever, oi pessoal, de preferência escrever em caixa alta, né, ou em letra maiúscula, que fica mais fácil da gente ler. A gente, mais eu, né? Mas eu botando óculos. Não, mas é melhor mesmo, escrito maior, tá bem, pessoal? Uma boa noite a todos, então. Que bom que estão gostando, espero que estejam gostando. A gente tem mais uns dias juntos, né? E ficamos à disposição de vocês, alguma pergunta. Boa noite a todos. Boa noite Castro, do Paraná. Boa noite. Então a gente falou nessa primeira aula sobre erros muito comuns que a gente está acostumado a ver as pessoas fazerem, repetirem várias vezes. Por uma falta de experiência, falta de informação nisso, é normal. E é por isso que a gente alerta para essas coisas. Porque imagina que depois que você juntou seu dinheiro, investiu, você vai lá e coloca num terreno e você não viu se tem água, não viu se aquele acesso serve para a sua frequência de entrada e saída no terreno, não viu nada sobre o relevo, não entende disso, então não pôde avaliar. Por isso que a gente sempre fala que informação organizada é recurso. Se a gente se informa e pode visitar um terreno e com essa informação, se a gente vai manejar um terreno antes de manejar, já ter alguma informação sobre aquilo, é óbvio que a gente vai ser muito mais assertivo, é óbvio que a gente vai economizar dinheiro. Então, viver no campo e mudar para o campo não é uma coisa assim tão simples, né? A gente precisa de um planejamento e a gente trouxe aqueles erros comuns, aquelas coisas que ninguém observa e que depois se tornam um grande problema na mudança para o campo e na vida no campo, quando a pessoa já comprou e não tem mais como mudar de ideia. A gente vem organizando essas informações desse método há muitos anos, né? Ou seja, há décadas já, ou seja, a partir de várias ações, dando consultoria nos lugares, vendo as pessoas quebrarem cabeça. Eu também quebrei a cabeça quando eu vim para o campo, eu faço mais de 40 anos que estou no campo, então foi feita toda uma organização do material a partir de erros e acertos, né? E de experiências vividas, né? Então a ideia é ir respondendo a partir dessa lógica de uma experiência que a gente passou, que a gente viveu, né? Isso aí. Boa noite, São Lourenço do Sul. Acho que passou a pergunta, depois volta ali, senão fica... Aqui o Adriano perguntando que ele fez uns caixotes para plantar hortaliça no meio do pomar. E se está montando, está correto também. A ideia dessa horta com caixotes é o que a gente chama em permacultura de zona 1. É uma coisa bem próxima da casa, bem próxima da casa para atender o dia a dia, né? Ou seja, as hortas comerciais que a gente tem, né? A horta comercial já é mais afastada um pouco, já é uma coisa em escala maior. Mas essa ideia das caixas é uma horta bem próxima da casa. Se esse pomar seu for uma coisa bem próxima da casa, vale a pena, porque uma horta muito grande com caixa não teria muito por que fazer, né? Então a gente já trabalha direto no terreno, no chão, certo? Qual o melhor jeito de fazer um pomar de citros? A pergunta da Luro Chafélix. Bom, os citros, a gente tem dito o seguinte, basicamente, o citros é uma planta de meia sombra. Embora todo mundo plante em sol pleno, áreas gigantes aqui no Uruguai, no Brasil, enfim, o citros é uma planta de meia sombra. Não é de sombra, de meia sombra. O que a gente aconselha? A cada 2 ou 3 pés de citros, você coloca, por exemplo, uma acácia, que você tem como tirar lenha, ou outra planta que você queira, né? Eu digo acácia porque você pode tirar uma lenha boa, é uma leguminosa. Se você precisa futuramente tirar a árvore, é uma raiz que é fácil de tirar, né?
Então a gente pensa dessa maneira, trabalhar dessa maneira. Então aí tu tem uma planta que vai projetar um pouco de sombra, então esses citros vão ter durante o dia, em algum momento, alguma sombra. Isso aí alivia bastante a planta. E outra podas não muito drásticas, né? Ou seja, diferente do pêssego, da ameixa, essas plantas que são podadas radicalmente, né? O citrus gosta de uma poda suave, certo? Bem suave, né? E podar, obviamente, depois do ciclo da planta. Então fica aí a dica, né? E aí nos intervalos entre os ciclos pode ter pasto, pode ter alguns animais, galinha, por exemplo, seria excelente, né? Acácia negra, sim, pode ser acácia negra ou acácia que você tiver, e tem várias variedades de acácia, né? Importante porque ela é uma leguminosa, né? E vai ajudar dessa forma, né? Alguém perguntou ali em cima uma questão bem referente à aula, que foi a questão da água. Né, ver a água, como enxergar se tem água. Então você vai procurar as fontes de água do terreno, que a gente colocou no PDF para vocês e falou também na aula. O que é fonte de água ali para você? Qualquer lugar que esteja te fornecendo água. Então pode ser um rio, pode ser um lago, o próprio terreno declivoso ele vai oferecer água escorrendo o tempo todo, então você vai poder captar essa água no próprio solo. As construções vão ser fonte de captação mais, que é o que a gente colocou ali. Se você for para um terreno e ali já tiver possibilidades de água, sempre é muito útil, sempre vai te poupar trabalho, porque é elementar ter a água disponível no campo. Então a gente sempre aconselha que quando for comprar, for olhar, sempre olhe as fontes de água que tem e se informe sobre qual a condição delas. Então, por exemplo, se tem um riacho, esse riacho, como ele se comporta durante o ano? Ele tem água o ano todo ou tem uma época que ele é seco? Tem uma outra situação que a gente já teve também atendendo uma pessoa que era o contrário. O terreno dele alagava inteiro na época da várzea do rio. Então, venderam para ele um pedaço que era justamente o pedaço que alagava do terreno na época da cheia. Então, precisa saber que parte do seu terreno, quando encher o rio, vai ocupar. O lago, como é que tem, se vaza, que tamanho é. Então, tudo que você tiver ali de água é elemento para você ir anotando, para você ir avaliando conforme você for visitando os terrenos. E se já tem o terreno, aí vai usar as estratégias que a gente chama em permacultura de plantar água. Plantar água é sistematizar o terreno para receber água, né? Como criar um lago, como criar cisternas, captar e armazenar em cisternas ou em lagos, ou seja, você vai criar o recurso a partir da chuva do lugar. É isso, pessoal. Aí outra pessoa colocou sobre se a leucena era bom, eu estava tentando lembrar, a leucena também. É bem interessante trabalhar a leucena entre os pomares, não só de cítricos, né? Porque a leucena também o gado come, ou seja, cabra, ovelha ou qualquer ruminante que tenha no lugar, né? Porque ela dá um broto bem macio para ser comido. Então é uma planta fácil de podar e que tem um rebrote bem vigoroso, né? Uma outra pergunta que passou também era de pastos, formação de pastos, como trabalhar com os pastos. Bom, de tudo que a gente já estudou, das coisas que eu já fiz, experiências que eu já tive, consultorias que eu já dei e do que eu venho acompanhando, porque nós estamos aqui numa região de produção de gado, né, de grande escala. O melhor sistema que tem, e eu estou falando isso não é uma opinião, ou seja, estamos falando a partir de dados de levantamento de grandes fazendas, pequenas fazendas, né, fazer o trabalho com um sistema que chama Voisin, né, que foi desenvolvido pelo francês André Voisin, que é fazer rodízio de potreiros. Pequenos potreiros, onde tu coloca os animais todos de uma vez dentro desse potreiro e eles ficam apenas um dia no potreiro. E aí você muda de lugar. Então aí você teria 30 ou 40 potreiros ou piquetes, né? E você vai mudando de lugar. Então esse seria o melhor sistema para trabalhando com pasto. Porque você trabalha a partir da ideia do efeito manada, que são como andam as manadas na África, ou seja, tu tem uma quantidade gigantesca, milhares, 10 mil, 15 mil, 20 mil gnus andando juntos, eles vão andando e todos os anos eles fazem o mesmo trajeto e no ano seguinte eles passam pelo mesmo lugar. Cada vez que eles passam por um lugar, o que acontece? Eles deixam uma quantidade enorme de urina, de fezes, corpos que morrem, placenta dos animais que dão cria, ou seja, tudo isso agrega uma quantidade enorme de matéria orgânica no lugar,
certo? E é o que renova. E o animal sai de uma região, de um piquete, e comeu o pasto que estava com semente, quando ele defeca as sementes num outro piquete. Então você tem todo um ciclo ecológico. Esse é o melhor sistema para trabalhar do que já se avaliou, inclusive comparativamente à produção de soja, arroz e pecuária extensiva. Foi o que deu mais resultado econômico, mais que soja e mais que arroz, certo? Então fica aí a dica para quem quer trabalhar com pasto, né? Ou até mesmo para produzir matéria orgânica direto no lugar para depois fazer cultivo, também dá para fazer isso. Os citros gostam mais de frio, de áreas mais frias, certo? Né? Porque inclusive a poda dos citros também já é diferente, porque ele não gosta de receber o sol muito no centro dele, da planta, né? Diferente, por exemplo, de pêssegos e outras plantas que você poda em forma de cálice, como a gente diz, aberto, para que entre sol no centro. E o sol também mudou um pouco, né? De umas décadas para cá, já não é o mesmo, ou seja, a violência do sol já é outra, né? Certo? Já aconteceu, por exemplo, de plantas que foram podadas e se viu depois que elas queimaram com o sol, ou seja, a planta que ficou queimada com o sol, coisa que antigamente não se via isso, né? Quem está falando aqui em viabilidade econômica nos sítios também tem que se lembrar o seguinte, ó. A gente tem falado assim, você pode registrar como produtor, né? Tirar talão de produtor. No momento que você tira um talão de produtor é na prefeitura local, você tira um talão, você depois de 6 meses vendendo alguns produtos, mais ou menos, era isso, não sei se mudou a lei, você consegue entrar em financiamentos no banco, onde tem juros de 5% ao ano, prazo de carência de 3 anos, 10 anos para pagar. Então aí tem uma infinidade de tipos de banco, financiamentos, cooperativas, de crédito, etc, etc. Mas isso é uma dica que a gente dá também que tu pode fazer, porque senão às vezes tu vai pagar juro de cartão de 10, 12, 14% ao mês, quando tu pode pagar 5, às vezes até menos, né, por cento ao ano. Então, o Banco do Estado aqui do Rio Grande do Sul dá para a produção orgânica, por exemplo, em torno de 1,5% de juro ao ano. Né? Então, tem essas possibilidades que a gente também tem que ir indo atrás, porque todos esses recursos estão indo para o agronegócio. Né? A maior parte desses recursos está indo para o agronegócio. Né? Então, a gente também teria que acessar parte desses fundos. Né? Além do recurso que tem para isso, o que a gente tem que entender? A gente fez uma live a semana passada, quem quiser olhar aí no IGTV, está escrito Renda no Campo, é o título. Isso. Renda no campo é empreender no campo, não é salário, não é emprego, é a gente criar o nosso trabalho. Então a gente precisa estudar como empreender, quais são os produtos viáveis, por que a gente organiza a informação assim? Cada sítio tem um potencial e cada pessoa tem uma capacidade. A gente precisa unir as potencialidades e oportunidades do sítio com as nossas capacidades, com o que a gente tem que fazer, para quê? Para atender uma necessidade, solucionar algum problema do entorno onde a gente está. Pode estar faltando um serviço de campo que você pode oferecer, pode estar faltando um alimento que você pode oferecer. Então, como é empreender? A gente precisa aprender sobre empreender, precisa aprender como que faz fluxo de caixa, precisa aprender como criar o nosso negócio. Nós, por exemplo, para nós não compensa entregar as verduras. A gente sair daqui para entregar e fazer a entrega em todos os lugares não vale a pena. Então a gente criou uma feira aqui e as pessoas vêm e conforme eu tenho a feira e o evento, eu ofereço outras coisas para a pessoa e isso é uma parte da renda. Então a gente precisa criar modelos conforme a nossa necessidade. Tem outras pessoas, tem um conhecimento nosso que não, que ele atende, ele faz alface, faz rúcula e couve e atende os mercados, tem uma renda excelente com isso, só com essas verduras, e o negócio dele é completamente diferente do nosso. Por isso que precisa estudar formas, ver as possibilidades, casar as opções que o seu terreno te dá com as suas aptidões e atender uma necessidade local. É isso que faz a gente conseguir ter a renda. Então tem uma fórmula mágica, ou o alimento que dá dinheiro, ou a coisa que dá dinheiro, que vai te sustentar no campo, é montar esse modelo de negócio, é empreender. Aí a Carol perguntando, né, na hora de comprar uma propriedade, como saber se o terreno que tem lago ou rio nela não tem o terreno encharcado.
Bom, e tem que caminhar, o que a gente chama da leitura da paisagem, você tem que caminhar no terreno, olhar o terreno, tirar informação, não só do vendedor, mas do vizinho, por exemplo, o que a Tati falou do rio agora há pouco, por exemplo, às vezes um lugar tem um rio, você tem que saber se esse rio, você vai num período de chuva, tem água, num período de seca você não sabe se ele tem água ou não, então tu tem que saber, né, se esse rio é corrente, se ele vai seguir tendo água durante a seca, se a nascente que tem vai seguir tendo água durante a seca, né? Esse lugar encharcado que você está supondo, se ele continua ou se ele para. Então, por quê? Porque a natureza é dinâmica, né? A natureza ela muda completamente, às vezes, de um momento para outro. Vai pegar o cerrado, por exemplo, quando chove, tu tem verde por todo lado, depois na seca é tudo amarelo, sobra só cactos e vaca magra. Então você tem que saber isso, tem que fazer essa leitura, né? E aí, obviamente, quem não é da área, né, não tem como perceber isso, ou seja, né, é que nem a pessoa pega, olha um carro diesel, olha um carro a gasolina, não entende daquilo, acha tudo a mesma coisa. E são completamente diferentes os motores, né? Então tem que pegar alguém que tenha uma informação para poder você fazer a decisão. E o foco do workshop, dos cursos que a gente trabalhado é em função exatamente das necessidades das pessoas que ao longo desses anos entraram em contato conosco, né? E se viu que existia uma deficiência enorme, as pessoas não sabem tomar essas decisões. Então a ideia foi organizar a informação, por isso que a gente fala que informação organizada é recurso, para que a pessoa possa tomar uma decisão com segurança, né? Então tu tem que começar a pensar tudo isso, né? Vamos falar depois da parte da documentação, né, dos terrenos, enfim, tudo tem que olhar o declive do terreno, às vezes o terreno é bonito, tem uma vista bonita, mas tem uma inclinação aí de 40, 45 graus, o que tu faz num terreno desse? Não é fácil trabalhar num terreno assim, né? O acesso, por exemplo, com essa inclinação, de repente pode até você não conseguir chegar em dia de chuva, então conhecer o terreno em dia de chuva, saber mais informação e não ir só atrás da conversa de quem está vendendo, porque quem está vendendo, né? Então você tem que pegar a informação com um vizinho, por exemplo, que é do lugar, para tu tirar o máximo da informação possível, inclusive depois do que vai plantar no lugar, né? Porque às vezes a pessoa assim, eu quero plantar tal coisa. Exatamente nesse lugar que tu está comprando é ruim para isso, né? Então tudo é importante. Por isso que o primeiro passo que a gente entende de ver ao longo dos anos as pessoas quebrando a cabeça é informação. A primeira coisa a fazer é informação. Depois a ação, né? É como sair para uma viagem. Quando tu sai para uma viagem, tu não sobe no carro e sai sem saber para onde tu vai. Tu criou uma rota, né? Tu abasteceu, calibrou o pneu, né? Ou seja, tu fez um roteiro, tu sabe que horas tu vai chegar mais ou menos. Ou seja, tem um mínimo de planejamento para fazer aquela ação, né? Aqui a pergunta da Lucy é interessante, ó. Como aumentar o tamanho do limão? Viraram todos muito pequenos. Vamos pensar por que um pé de limão ou de qualquer outra fruta começa a dar fruta pequena. Ou seja, o que eu faço para aumentar o tamanho da fruta? Vamos imaginar o seguinte, que a árvore é o encanamento de uma casa, certo? O encanamento, né? Então, a casa está conectada na rua, na via, e tem um cano que passa lá e tu conecta essa água para casa. Vamos imaginar assim. Então imagina que desse ramal que vem para a tua casa, tu começa a abrir várias torneiras ao mesmo tempo, certo? O que acontece? Alguém tomando banho, outro lavando o carro, outro abrindo a torneira da pia, enfim, você começa a abrir tudo que é tipo de torneira. E aí depois ainda tu passa uma mangueira de jardim por cima do muro para o vizinho ainda segue repartindo lá. O que vai acontecer? Cada vez que tu abre uma torneira, uma das torneiras começa a ter menos água. Você sempre vai ter menos água. Então o que aconteceu com o teu limoeiro? Ele começou a dar galho, e começou a dar um monte de fruto. Quanto mais fruto ele dá, menor são, certo? São as torneiras. Por quê? Porque a árvore está emitindo seiva. Essa seiva é que vai virar limão, né? Então o que eu faço? Você tem que podar e reduzir o número de frutos. Provavelmente ele está carregado de fruto. E aí cada ano ele vai tentar carregar mais de fruto, e cada ano os frutos vão ser menores. Então você vai fazer poda, reduzir o número de galhos, fechar as torneiras, vai fechando as torneirinhas todas para aumentar o tamanho do limão. E mesmo às vezes, algum galho que você já tem 6, 8 limão num galho, tu pode arrancar os limãozinhos pequenininhos. Eu sei que tu vai ficar com pena de arrancar, vai dar dor no coração, mas tu quer um limão maior, tu perde os pequenininhos, arranca esses pequenininhos, né? E aí tu vai ver que os limões vão ficar maiores. Então reduz, tipo, metade dos limões, certo?
ou pelo menos 30% dos galhos de brotação você reduz, tu vai ter limão maior no ano seguinte. Com certeza. E aí já aproveita na projeção da copa dele, mete uma parreta, né, para descarregar areia, parreta, né, afrouxa toda a terra, solta toda a terra, faz uma adubação boa, bota um pouco de calcário, faz uma oração, ou um mantra, uma meditação, assobia, faz qualquer coisa, dá uns pulos na volta, faz alguma coisa assim, tu vai ver que na outra frutificação ele já vai dar uns frutos maiores, porque tu foi lá e fez alguma coisa. O problema é que o pessoal não quer fazer nada. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Fazendo alguma coisa já melhora. Uma outra dica que o pessoal tem medo de fazer: você pega uma ferramenta, um martelo, um alicate, uma coisa, e machuca um pouquinho o galho, os galhos, né? O tronco, dá umas machucadas, quebra um pouquinho a casca. O que que acontece? É como se tu tivesse feito uma acupuntura. Às vezes ele está meio dormidão assim, né? A planta, tu vai lá e dá umas cutucadas com o martelo, quebra um pouquinho a casca aqui e ali, ou com um alicate, uma coisa assim. É como se tu estivesse dando um beliscão. E aí a planta dá uma reagida, tu vai ver que tudo isso melhora. Parece simpatia, mas não é, tem fundamento. Tem fundamento sim, com pêssego, por exemplo, se definiu assim que o mercado brasileiro gosta de pêssego com 7 centímetros. Então se faz uma poda para que você consiga o pêssego desse tamanho, né? No Japão eles fazem uns pêssegos gigantes, então fica um galho para cada pêssego, né? Cada galho só dá um pêssego e aí ele fica enorme. Fica enorme, é isso aí, porque a história pensa sempre na coisa da torneira, tanto que em parreiras você procura evitar curvas. Certo? Para quê? Para que tenha um fluxo mais fácil. Então o pensamento é esse. Sempre tenta pensar dessa maneira, assim, né? Aí fica mais fácil entender as plantas, né? E as plantas são que não a gente. Às vezes o cara tá meio quietão, assim, não acontece nada na vida dele, de repente ele dá uma tropecada, tá com a unha numa pedra. Dá uma beliscada, né? Aí já vai ter que curar aquele dedo, ele já vai ter que se agitar, já mudou a vida dele a partir daquela coisa. E a planta é a mesma coisa. É um exemplo incrível que eu dei. Vamos para frente. Cupim tomou conta da casa do amigo ali. Pô, cupim em madeira, cara. Aí tem que detetizar com fumaça, detetizar com o que tu puder, né? Dá para passar. Tenta conseguir, se você não sabe fazer, compra pronto. Pirolenhoso, extrato pirolenhoso. O que é o extrato pirolenhoso? Quando a fumaça que sai no chaminé da lareira ou do fogão, né, aquela coisa escura, o piro. Piro é de fogo, né? Piro lenhoso, ou seja, o resíduo final da queima, né? Ele é uma fumaça, certo? E quando ela esfria, ela gruda no cano, né? Aqui não saiu para a atmosfera, grudou no cano, e ela vai escorrendo pelo cano, ela seca e vira o que se chama de picumã, aquela coisa preta dentro do cano. Então o pessoal desvia aquilo, bota um T, bota um cano para baixo, desvia, então aquilo quando começa a escorrer, em vez de descer em direção ao fogo, desce para fora do chaminé e aí é coletado, né? Chama pirolenhoso. Esse extrato é bastante tóxico para os insetos, então inclusive se usa até na agricultura. Você poderia, mas se vende no mercado, você pode comprar pronto. E futuramente, se tu aprender a fazer, você mesmo faz. Aí tu passa na madeira e o cupim vai embora imediatamente, porque ele não suporta isso aí. Tem uma outra técnica que é pegar um maçarico, não vai botar fogo na casa, né? Mas você pega um maçarico e passa o maçarico na madeira, até que ela dê quanto uma queimadinha, assim. Não é ficar parado com o maçarico, não é botar fogo na casa. Tu passa fogo, se for possível. A gente faz isso na madeira antes de construir, né? Então é uma forma de tu tratar a madeira com fogo. Em bambu se faz isso também, né? Então o que acontece? Quando ele dá essa pré-queimada, que dá uma chamuscada, vamos dizer assim, né? Você ativou, liberou um pouco desse pirolenhoso, né? Certo? Aí tu escova com uma escova de aço. É uma técnica no Japão, chama, como é o nome disso? Eu não sei como é que é o nome no Japão, mas é uma técnica japonesa de tratamento de madeira, né? E fica muito bonito. Eu fiz uma parede aqui assim, tá? Tu passa a chama e depois passa uma escova, fica uns traços queimados, depois tu passa um verniz, fica muito bonito e protege do cupim. A Silveira está feliz por nos encontrar, muito obrigado, eu também. O que eu faço para acabar com as formigas... Ali tá forminhas, mas eu acho que é formiga. Formigas deve ser, né? Porque para acabar com as forminhas, você para de fazer pão. Não, deve ser as formigas. Essa pergunta é tradicional. Essa pergunta é frequente, tem aí no perfil todo, mas não sei se você quer explicar novamente. Ou eu compartilho ali.
Bom, as formigas eu vou falar rapidamente, mas vocês depois entram aí e olhem. A formiga come fungo, certo? Ela corta pasto, leva para o formigueiro e come o fungo que está no formigueiro, o cogumelo que está no formigueiro, né? Fala fungo, o pessoal às vezes confunde com cogumelo. Então ela não come pasto, senão ela era herbívora. A formiga não é herbívora, senão ela comia no campo, né? Aí o que acontece? O fungo que dá na laranja, essa laranja que cai do pé, dá um fungo meio mofo, cinza nela, né? Esse fungo, né, ele come o fungo do formigueiro, porque a natureza toda tem os predadores e as presas, ou seja, sempre tem ciclos, que a natureza é perfeita, a gente é que é essa coisa, meio fora de ordem, né? Então o que acontece, para não dar outra palavra, o que acontece? Eu pego essa laranja que começou a apodrecer, que está com fungo, trituro ela, pego esse líquido, molho o arroz cru, certo? Ou quirera de arroz quebrado, e boto esse arroz, depois que eu seco, boto ele no formigueiro, boto ele nos carreiros do formigueiro. A formiga carrega, porque é amido, todo mundo quer amido, né? Carrega para o formigueiro, e esse fungo se encontra com o fungo do formigueiro e começa a se multiplicar lá dentro e a comer o fungo do formigueiro. Então você mata a formiga de fome. Leva mais tempo que usa veneno, mas você cria uma ecologia que cria um equilíbrio no seu sítio controlando a formiga assim. Fica aí a dica. Tem no Instagram, aí vocês procurem no rolando as barras aí, não sei como é que faz, mas você procura aí, aparece uma formiguinha, e aí tá tudo isso escrito aí. Se o pessoal escrever em letra maiúscula, fica mais fácil, pessoal. De ler, please. Pra gente caber aqui. Para nós caber os dois, uma live entre dois em um aqui, para nós caber aqui e enxergar lá, nós temos que estar longe do celular, então... Estou tirando bastante proveito do workshop, muito bom, show, tô nessa parte, gente. Qual que é a ideia inicial que a gente precisa ter? A gente precisa primeiro ter uma visão generalista do sítio e não uma visão fechada. Então a gente tem que saber como podar, como nutrir o solo, tudo isso é fundamental. Mas se a gente não parte de uma visão um pouco mais ampla de conexões, na outra aula até a gente vai ter isso, que vai para vocês amanhã, a gente perde o fio da meada, para dizer de alguma maneira. E aí começa a ter problemas porque não tem essa visão de criar um todo coeso, né? Então, como integrar galinheiro com horta, como integrar pomar com horta, como juntar água com a casa, como é que a casa e a água funcionam, ou seja, como é que a casa coleta água e como é que a gente traz água para casa. Tudo isso é o que a gente chama de conexões positivas, que é como a gente decide como vai pôr cada coisa em um lugar. E daí a gente precisa conhecer esses elementos para poder linkar eles, vamos dizer assim, para poder juntar eles de uma forma positiva. Sem essa visão mais ampla, não adianta ficar fechado lá no restrito do pulgão do não sei o quê. Porque o próprio pulgão, porque todo o cupim, tudo isso está relacionado a uma ecologia do lugar, a um equilíbrio do lugar. Então, quando a gente consegue trabalhar assim e vai conhecendo as características e as coisas específicas, claro, também de cada coisa, é que a gente consegue dar as soluções para os problemas, né? Por isso, a permacultura, essa ferramenta de organização rural e de planejamento. E isso é tudo que a gente pode ir vendo e estudando antes de mudar para o campo, ou antes de começar já a agir na terra, né? Pessoal, perguntas ali sobre limoeiro, macieira. Macieira, por exemplo, a pessoa tem um pé de maçã e não dá fruto, nunca vai dar. A macieira tem que ter dois, ela tem que ter um namorado, ela tem que trocar pólen com outra macieira. Então não adianta, a macieira não vai dar fruto. Quem tem macieira que não está dando fruto, plante outra macieira que ela vai começar a dar fruto. Limoeiro que não está dando fruto, falta poda às vezes, é o que eu falei, às vezes tu dá um choque na planta, tem gente que crava prego no tronco, né? Por isso que eu falei de dar esses arranhões nos galhos, enfim, né? E dar uma poda, aí ele começa a frutificar. E quando é planta que já está com mais de 20 e tantos anos, que às vezes acontece, aí você tem que fazer uma poda mais drástica, certo? Para fazer toda uma renovação, né? Na planta, né? Não é? Galinha poeira, posso criar próximo da rodovia? O barulho atrapalha? Olha, aí tem que ver com a galinha, se a galinha vai ficar atrapalhada com o barulho da rodovia, né? Quase todos os animais não gostam de barulho, né? Mas muitos lugares estão próximos das rodovias, né? Certo? Aí o que dá para fazer, faça uma cortina vegetal, plantar vegetação, bambu, cipreste, coisa assim, que faça diminuir um pouco a barreira de som, já reduz um pouco, né? E fazer as galinhas andarem no campo, né? Deixar ela solta, parte presa, parte solta, né?
Plantei parreira em maio. Que tempo leva para dar um limoeiro? O limoeiro leva mais de 2 anos. Às vezes pode dar com 2 anos, mas com 3 anos é certo que ele começa a dar, dependendo da adubação que você colocar. Uma cova bem grande, bastante matéria orgânica, não deixar faltar água, às vezes até em 2 anos ele dá, mas com 3 anos é provável que ele comece a dar. Ali quem perguntou da análise da água, se qualquer água que você for resolver beber lá no seu sítio, você tem que fazer uma análise para ver se é potável ou não, se pode beber ou não, né? E hoje é sempre importante fazer. Melhores. Forma de arrendar. Estratégias, graças a... Sobre arrendamento. O arrendamento você vai ver um acordo com a terra. Você vai, de novo, com tudo isso que a gente está trazendo de elementos, escolher uma terra. Nem sempre a opção de arrendamento está disponível, porque às vezes a pessoa não tem intenção de venda, ela só quer alugar. Né, quando é um sítio, por exemplo, o arrendamento é um aluguel com intenção de compra, porque aí quando você quiser comprar, tudo aquilo que você pagou de aluguel é abatido do valor na compra, ou seja, como se você já estivesse comprando. Mas isso é um acordo prévio, ou seja, de arrendamento, e tem que constar ali que tem a intenção de compra. Então, tanto quem está alugando, arrendando tem que querer comprar, como quem está ofertando a terra tem que querer vender, e aí você faz o contrato de arrendamento. E isso é um acordo, um contrato que a gente faz com a pessoa da terra. Agora, o que é importante? Você achar a terra e aí propor esse acordo. A gente teve vários alunos que não sabiam disso como opção, propuseram arrendamentos em vários lugares e foram para o campo dessa forma. Por isso que a gente sempre traz a questão do arrendamento, do comodato, do aluguel, porque isso faz com que a gente faça uma transição mais suave. Porque aí você aprende, às vezes, num sítio alugado, arrendado, e vê, não, o melhor era outro tipo de terra, era outro lugar, ou não é isso mesmo que eu quero, vou comprar essa terra, e aí você não faz um investimento definitivo. Você pode ir fazendo realmente uma transição, uma mudança mais calma, por isso que é tão interessante. Mas é um acordo que você vai fazer com o dono da terra. Aqui uma pergunta: qual é a vantagem de produzir hortaliça ou criar animais? Pois é, aí depende de quais animais, depende da sua habilidade e do lugar que você está, certo? Essa região que a gente está aqui, o pessoal cria gado, a maioria cria gado e ovelha, né? E tem aras de cavalos também. E, por exemplo, não tem quase ninguém criando galinha em escala. Todo mundo que cria galinha em pequena escala, que nem a gente aqui. Então, tem lugares que tu tem grandes aviários, tem outros lugares que você tem grandes áreas de produção de hortaliça. Depende da tua habilidade. Então, aí tem que pensar o seguinte, que é o que a gente fala sempre no curso: o que você quer fazer, né? Porque se tu for pensar pela renda final, talvez não seja o que vai te motivar a fazer. Então, antes de começar a pensar nisso, pensa assim: o que você gosta de fazer? O que você gostaria de fazer? E aí tu aprimora isso para ter a renda, certo? Porque senão tu vai pensar na renda primeiro para depois fazer, né? Eu aconselho a você ver o que gostaria de fazer. Eu gosto de fazer tal coisa, né? Ou eu gosto de criar tal coisa. Na verdade, tudo que se faz bem feito tem um bom recurso, né? O grupo da Carinha, aí, por exemplo, em São Paulo, está criando galinha para a criação de ovos orgânicos e estão se dando muito bem, estão pesquisando, estão estudando, é um mega projeto, né? O pessoal lá da Fazenda da Toca também parou com quase tudo e estão trabalhando só com produção de ovos de galinha, né? De repente você pode achar que é melhor trabalhar com morango, ou com hortaliça, ou com frutas, aí teria que ver o que é melhor. Tudo que a gente pega para fazer e se dedica a fazer e estuda, dá resultado. A questão é definir primeiro, né, o que quer fazer. Porque eu posso dizer que Nespereira é um bom negócio, pode dizer que pêssego é um bom negócio, que morango é um bom negócio, depende do lugar que tu tá, né, do conhecimento que tu tem, enfim, né, do mercado e tudo mais, né? Porque tudo dá, né? Ou seja, tudo dá, na verdade tudo dá. Tem gente que está ganhando dinheiro com amora, outros que estão ganhando dinheiro com mirtilo, outros que estão ganhando dinheiro com milho doce, por exemplo. Milho verde dá um monte de grana, né? Ou seja, 1 hectare de terra são 50 mil plantas. Cada pé de planta te dá 2 espigas. Faz as contas em casa, tu vai ver que tu pode faturar uma fortuna com isso. Então, tudo tem como fazer, né? Vai depender de como é que tu organiza o mercado disso que tu quer fazer. Porque a gente tem visto isso. A questão não é a técnica de como fazer, é como é que tu vende isso, certo? Essa que é a questão, como é que tu consegue vender. Porque o problema não é técnico, o problema técnico tu resolve, certo?
Só para ali o pessoal da poda, a poda varia de como a gente faz a poda em cada frutífera e para cada frutífera tem várias opções, né? Então, por exemplo, parreira, se você plantar ela, aquela que cobre a gente que chama de latada, aquilo é uma poda. Se plantar ela de espaldeira, que são aquelas que ficam em linhas assim achatadas, que é como normalmente se fazem as uvas para vinho, aí é um outro tipo de poda. E dentro dessa poda de espaldeira, você tem várias, você pode contar quantos nós você quer ou não deixar, dependendo de quantas varas você quer que saia. Normalmente as frutas de caroço se faz essa poda de taça, mas também pode ser uma poda mais de espaldeira. Quem tiver já no campo ou numa cidade do interior pode procurar sindicatos rurais, associações rurais ou até Emater, tem o curso do Senar de poda e normalmente eles focam no que tem no lugar, né? Então o Senar traz para cá cursos de poda de planta de caroço, que é o que vai bem aqui, né? Pêssego, maçã, poda de uva, que a gente tem uva aqui. E aí você vai poder aprender a partir disso aí, né? A partir do lugar tem isso disponível, dá para saber. Mas o que é bom ir atrás e a gente poder se aprofundar a partir da fruta que você tem. Porque fazer podas em geral é um montão de coisa, né? Que tem de informação para saber. Isso, e aí estavam perguntando ali que época é boa para poda. A poda geralmente a gente faz depois da frutificação, depois que a planta frutifica, e geralmente em lua minguante. Por quê? Porque a seiva, nós estávamos falando agora há pouco da torneirinha da seiva, expliquei aquilo tudo. Ou seja, porque a seiva na lua minguante está mais para baixo da planta. E na lua cheia está mais carregada, a planta está mais cheia de seiva, certo? Porque a lua atrai os líquidos, todos os líquidos, por isso que as marés têm influência com a lua. Então, quando eu podo em lua minguante, eu tenho um menor fluxo de seiva na planta, ou seja, a planta vai sofrer menos, né? Animais também, quando a gente castra em lua minguante porque sangra menos, né? Nos médicos, se tu falar com o hospital, claro, não é tudo que é médico, tem médico que não acredita em nada e está no meio do sangue lá e acha que está tudo igual, mas muda, né? O sangramento das mulheres em lua minguante também é menor, você pode observar quem menstrua em lua minguante vai ter menos sangramento, então a gente procura podar dessa maneira, depois da frutificação e de preferência em lua minguante. E às vezes frutos, como já vi vários ali, que não estão dando fruto, às vezes é poda que está faltando. E pulgões, que vários perguntaram, pulgão aqui, pulgão ali, pulgão lá, falta de nutriente, a planta está deficiente. Então tem uma coisa que a gente fala que é a teoria da trofobiose, ou seja, não existe planta doente ou planta atacada por algum inseto, o que existe são plantas deficientes, ou seja, está faltando algum mineral, certo? E isso então a planta, em vez de fazer proteossíntese, ela faz proteólise, ou seja, ela começa a decomposição, né, dessas proteínas, e aí esses aminoácidos livres são atrativos para os insetos e para os fungos, que é o que acontece. Então é por isso que ataca a joaninha, o pulgão, ataca a larva, ataca tudo, porque a planta está com alguma deficiência. O que fazer? Afrouxe a terra ao redor da árvore, na projeção da copa, não é só na volta do tronco, a árvore não é a volta do tronco, né? Afrouxe a terra em todo a projeção da copa, bem afrouxada, 20, 30 centímetros de fundura, certo? Bote bastante matéria orgânica, bote calcário antes, né? 300 gramas por metro quadrado, bota matéria orgânica e isso já vai dar um salto na planta, né? Se tiver um biofertilizante, aplica na planta e aí vem uma poda para fazer na hora certa, né? E aí tu vai ver que a planta vai começar a mudar, certo? Um pé de abacate plantou de caroço, vai levar mais de 4, 5 anos para dar. Talvez até 7 anos, depende do tratamento que você der, mas um abacateiro demora, né? Então tem que cuidar ele para não faltar água, bem adubado, solo bem afofado, né? De repente você plantou num vaso, em alguma coisa assim, vai cuidando ele, né? Para tentar reduzir esse tempo. Talvez tu consiga até com 4 anos, né? Mas o abacateiro leva até 7 às vezes para dar, né? Laranja quincan também uns 3 anos, normalmente a muda comprada, enxertada já em 3 anos vai dar. Mirtilo, quem perguntou, mirtilo precisa de frio. Tem algumas variedades de menos frio agora que estão conseguindo colocar na mantiqueira, já tem gente plantando lá, mas tem que procurar essas variedades que são um pouquinho menos exigentes em horas de frio, mas é uma plantinha de frio, né? Então tem que ver se o clima aí dá, né? Alguém perguntou se a gente conhece o Nordeste, a gente já fez vários trabalhos no Nordeste, né? No Nordeste, por exemplo, é difícil, não vai dar. Ali o pessoal perguntando, um quer espantar cobra, outro quer espantar morcego. É um exorcismo. O bom é contratar um exorcista
O meu tá de férias, se não emprestar para vocês. Mas assim, ó, cobra, o que que acontece? Né? A gente explica da seguinte forma: você tem que ter uma ecologia no terreno, ou seja, o que que seria isso? Eu preciso criar uma ecologia no lugar, então eu tenho que ter outros animais junto, né? Vivendo, mesmo que você não come os animais, é vegano, etc., mas é importante ter outros animais por vários motivos, né? Não dá tempo aqui para explicar, mas assim, se você tem galinha, pato, ganso, ou peru, ou galinha de Angola no terreno, né, ela vai controlar cobra, porque esses animais comem cobra, né? Agora há pouco eu estava passando um vídeo para um amigo de uma galinha que o gavião vem vindo para pegar os pintinhos. Aqui o gavião pegou, acho que uns 2 marrequinhos, agora semana retrasada, os cachorros não viram, né? O gavião vem vindo para pegar um pintinho, a galinha saltou no gavião, e brigou com o gavião e ganhou na briga e matou o gavião, né? Então, os animais criam essas defesas no terreno, entende? Então, por exemplo, assim, barata e rato, por exemplo, tem muito mais barata e rato na cidade do que no campo. Por quê? Porque na cidade tu não tem predador, certo? Então a multiplicação é muito maior desses animais. Então aqui tu quase não vê barata, rato encontra algum no galpão, mas aí tem o quê? Tem o gato. Então eu tenho que ter o gato para controlar o rato. Isso é meio óbvio, né? Por quê? Porque os animais nativos reduziram muito. E nós ainda temos muito aqui, o jaguatirica, gato do mato, lontra, capivara, veado, tudo isso aparece aqui, tatu, né? Então eu preciso criar uma ecologia, por quê? Porque a maioria das plantas que a gente come, né, são exóticas, a maioria delas são exóticas, né? Então eu tenho que ter também, eu tenho que criar uma ecologia de outras aves para reduzir isso. Então eu tendo outras aves, eu já reduzo a cobra. E outra, que a própria movimentação reduz também. Outra coisa que a gente fez foi plantar alho poró esparramado em vários lugares. As cobras também não gostam do cheiro do alho, né? E outra, não ter muito medo, não ficar muito pensando nisso, e ter terreno roçado, limpo, né? Fica um pouco essa coisa agora da agrofloresta, todo mundo fala em agrofloresta, essas coisas com muita folha na volta da casa não é bom ter, certo? Você tem que ter uma área limpa na volta da casa, ou com grama, certo? Mas não com nada com folha, porque aí tu não consegue enxergar as cobras, tu não pode ficar caminhando o dia inteiro em cima de folha, porque é perigoso, né? Então, por exemplo, todas as civilizações indígenas da Amazônia, né, e não só da Amazônia, mas do Cerrado, como Xingu, etc., tu vai ver que eles têm uma área de quase 2 campos de futebol ao redor das ocas, onde é limpo, completamente limpo por causa disso, por causa das cobras, por causa dos animais, de inseto e aranha. A Amazônia tem tudo, né? É um país tropical que tem tudo que é coisa. E às vezes as pessoas querem deixar tudo muito num estado de folha que é perigoso, né? Então tem que ter galinha, tem que ter tudo isso, manter um terreno um pouco limpo ao redor, tudo isso vai ajudar a reduzir a cobra, né? E com o tempo, a pessoa também vai se acalmando com isso. E os morcegos você tem que vedar as entradas, né? Porque se o morcego está entrando embaixo do forro, ele está entrando por algum lugar. Você tem que vedar essas entradas, né? E se ele já entrou, né? Aí durante o dia é o momento de tu tirar ele, porque ele está dormindo. Esse é o momento de tu tirar. Aí tu pode detetizar a casa, né? Fazer coisas desse tipo, né? Botar fumaça. Olha, outra pergunta: como acabar com as pragas na horta? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, né? O termo praga é usado equivocado. Uma coisa só é praga quando ela começa a dar problema econômico. Ou seja, um inseto só vira praga, que geralmente o pessoal explica, não é praga, não. O inseto só vira praga quando o dano dele é um dano econômico. Enquanto ele não tem um dano econômico, ele não é praga, ele é um inseto, certo? Então, por que aparece inseto que vira praga? Porque tem um desequilíbrio. Qual o desequilíbrio? A planta está mal nutrida, né? E às vezes faltam predadores. O que aconteceu com a agricultura dessa lógica do agronegócio? Primeira coisa que aparece, primeiro fungo, primeira larva que aparece, eles põem veneno. No momento que tu põe veneno, tu mata tudo. Tu mata os que tu quer matar, tu mata os que não quer matar, mata a abelha, mata todo mundo. Então aí tu nunca constrói um equilíbrio. Agora você imagina, às vezes são áreas gigantes de soja plantada, que não tem árvore, que não tem vegetação. Aonde que o passarinho posa para ir lá comer uma lagarta, por exemplo? Ele não tem nem isso. Por quê? Porque a ecologia foi rompida, certo? Se a horta está sendo muito atacada, geralmente são hortas novas. Horta com 1 ano e meio, 2 anos, a formiga ataca
até um período até que aquilo se equilibre. Então o cuidado é nutrir o solo, saber fazer um biofertilizante, saber fazer um composto, porque você tem que nutrir a planta. Se a planta não está bem nutrida, abre espaço para isso, para ela ser atacada por insetos, né? Então tem várias coisas que a gente ensina a fazer para que a planta fortaleça, certo? Se fortaleça, que nem uma pessoa mal nutrida tem mais propensão a ficar doente. É mais ou menos por aí. Ali perguntou sobre o calendário lunar e outras pessoas falaram da Lua. Sim, a Lua interfere diretamente na agricultura, assim como o Sol, assim como na realidade os outros planetas, né? Na verdade, os outros planetas influenciam na agricultura e isso é um pouco mais aprofundado dentro da agricultura biodinâmica, mas é uma área do conhecimento que a gente ainda tem muito para crescer, mas já se pode usar várias informações sobre a Lua na agricultura, por exemplo, como o João falou ali na poda. O maracujá que não está... Ali tem uma pergunta, o maracujá que não está dando fruto. O maracujá é fecundado por uma mangava, e às vezes na região que a pessoa está não tem uma mangava, né? Então aí vai ter que polinizar com a mão, certo? Porque ele só é polinizado pela mamangava. Então tem lugares que não tem, por algum motivo, porque foi morto, ou porque sei lá o quê, né? Porque o pessoal mata tudo que enxerga, né? E aí então, porque ele é um besouro bem grande, né? Então, é um inseto, perdão, um bem grande, e ele é que poliniza. Então, o que você faz? Pega um cotonete, pode até ampliar um pouco, botar um pouco de algodão numa varinha, cutuca uma flor, cutuca outra, e você mesmo vai polinizar, você vai virar uma mangava, né? E aí tu poliniza que ele vai dar fruto, certo? Para afastar pragas da horta naturalmente. Primeiro tem que entender que tem alguma deficiência, você tem que saber que praga está atacando, em que está atacando. Aí você vai ver o que está faltando. O que falta nos solos brasileiros em geral? Primeiro, cálcio e magnésio. Solo brasileiro é ácido. Se você nunca botou calcário na sua horta, tem que botar, porque esse é um problema. Ou seja, você deve estar com um problema de falta de cálcio. Falta de cálcio acontece várias coisas. Por exemplo, alguém falou ali que o cajueiro está rachando. Pode ser falta de cálcio, certo? Né? Então, primeiro, você faz uma calagem, bota cálcio. Repelir, você pode repelir com extrato de fumo, com extrato de alho, né? Com nim, ou seja, pensa assim, plantas que são com cheiro ruim, ou que são espinhentas, ou que tem qualquer um odor mais desagradável, quase todas essas plantas você pode usar como repelente. Imagina assim que algum odor te seja desconfortável, por exemplo, né? Então você pode até você mesmo descobrir alguma coisa que possa repelir os insetos. E às vezes alguns insetos, dependendo do tamanho do inseto, se não for um pulgão, né, um inseto mesmo, um coleóptero, sei lá o que, você pode catar alguns com a mão, tritura eles, e dilui eles em água e pulveriza esses insetos. Então o odor do corpo deles putrefado, morto, vai afastar os outros. Então existe uma série de coisas que se pode fazer. Então a agricultura orgânica não é substituição de insumo, como alguns dizem, tira um produto químico e bota um orgânico, não é isso. É muito mais complexo, envolve solo, envolve planta, envolve época de plantio. Às vezes as pessoas plantam em época errada, né? Podam em época errada, botam água demais. Eu tive um agricultor que eu estava atendendo, chegava lá, vi que vários tomates rachavam. É um sinal, às vezes, de falta de cálcio. A questão é que ele passava um período sem aguar, e quando ele aguava, ele botava horrores de água. E a planta, quando bebia muita água, acabava rachando o fruto. Então, tudo também é manejo, tipo de solo, variedade que você plantou. Por isso que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Melhor que desaprendendo com o tempo, né? O método do anjo para plantar é fantástico, a gente já usou aqui, faz bem, a gente fazia uma coisa similar sem saber, né? De fazer covas, buracos bem grandes, bem amplos para a planta, né? Deixar um espaço de ar bem no fundo, fazer uma adubação, botar pedras, enfim, né? Vale a pena fazer, quem aprendeu a fazer, faça, vale a pena, né? Cupim no pasto deve ser combatido? Cupim no pasto, tem que ver que quantidade de cupim tem no pasto, certo? Se você olha no seu ambiente, na sua fazenda lá, e tem muito cupim, né, próximo um dos outros, é sinal que o solo está compactado. O cupim,
é um indicador de solo compactado, certo? Eu já dei palestra sobre isso, já falei sobre isso, já recuperei a área com cupim, então tem que ficar atento nisso. Qual é o histórico dessa área? Se essa área é sua, se você comprou há pouco. Provavelmente nos últimos 20 anos essa área vem sendo compactada. Mau manejo, né? Ou foi lavrada muitas vezes para fazer agricultura sem muito levar em consideração, ou foi um manejo errado do gado, etc. Alguma coisa dessas aconteceu e chegou um ponto que o solo compactou em tal nível que o cupim aparece. O cupim é um indicador que o solo está compactado. Então aí você tem que descompactar o solo e quando o solo estiver estabilizado, de novo equilibrado, de novo o cupim para de agir, vai embora, vai fazer o trabalho dele em outro lugar. Porque a natureza, como a gente estava falando, ela tem toda uma mecânica de trabalho, ela tem uma lógica, existe uma inteligência por trás. Né? A gente é que não está de acordo com essa inteligência, ou seja, é o que a gente está buscando com essas falas, com esses cursos, com isso tudo, é ver se a gente se conecta minimamente com a vida natural, certo? E não é falar, legal, conectamos com a natureza, ou seja, paz e amor. Não, é você realmente entender como é que o sistema funciona para você funcionar de acordo com o sistema. O lema é o seguinte, não atrapalha. O único lema é isso. Eu fui apicultor há muito tempo atrás. Um dia eu estava lendo um livro de um pesquisador alemão e ele dizia o seguinte, se o seu apiário ou sua colmeia está com algum problema, assuma a responsabilidade. Você é o problema, porque a colmeia é perfeita. Ou seja, o planeta tem uma perfeição funcionando, uma inteligência funcionando. A gente só mete o pé na jaca, nós só metemos a mão errada. Então a gente tem que tentar se encaminhar, nós estamos precisando de um encaminhamento. Isso é um pouco o fundamento da agricultura natural, que foi uma das bases da organização da permacultura, é não atrapalhar, poder trabalhar a favor dos processos naturais, porque essa nossa visão fragmentada ou a nossa ignorância dos processos que faz a gente também intervir mal, né? E é por isso que no workshop a gente traz esses antes, e está sempre falando de buscar informação antes de fazer as coisas, porque a gente poupa muito trabalho e produz muito melhor com informação, né, gente? A abelha sem ferrão dá retorno, como eu falei agora. Nós montamos um projeto na Amazônia, eu e a Tati passamos 5 anos tocando um trabalho na Amazônia, certo? Montamos um centro de permacultura dentro de uma reserva extrativista, a reserva extrativista Tapajós Arapiuns. Uma das coisas que foi feita lá foi trabalhar com abelha sem ferrão. Se iniciou com 20 caixas, hoje são centenas de caixas com as famílias, são 72 comunidades, e há 4 anos atrás, 3 anos atrás, você chegou a tirar 1,8 tonelada de mel de abelha sem ferrão. Quem sabe o que é uma abelha sem ferrão sabe que esse número que eu estou dando é um número enorme. Ou seja, né? E é um mel que vale muito, certo? Na Europa vale mais ainda, né? Então assim, vale a pena investir. Se tiver num clima mais quente um pouquinho que o nosso, aqui é bastante frio para elas, né? É fácil de trabalhar com elas, existe uma infinidade de abelhas, certo? E você pode vender caixinha, vender caixa, vender abelha, vender o mel, vender informação, enfim, boa sorte, vai em frente que vale a pena e é futuro, ou seja, porque agora descobriram que tem uma determinada abelha, que não me lembro o nome, que os índios usam para miopia, pingo no olho, certo? E enxergam melhor. Então a gente nem sabe também das propriedades desse mel. De repente tu come um mel desse e sai voando, certo? Tipo, não sei nem mais avião. A gente não sabe dessas coisas. Tem muita coisa para saber ainda sobre isso. Né? De repente o cara toma um mel desses e é um Viagra, não sabemos ainda, cura o câncer, né? Espanta o Covid, sei lá o quê. Ou seja, porque existe uma infinidade de abelhas e pouco exame, pouco teste em cima disso tudo. Né? A gente tem aqui, toma e é muito bom. Lembrando, né, que a gente tem muito mais problemas de comércio do que de produção, né? Então a gente não tem tantos problemas de produção no campo como vocês pensam. Até a própria questão da soja, ela só tá aí porque existe um mercado internacional empurrando a soja, né? Para fazer, enfim, para vender um monte de outras coisas, não é o nosso assunto aqui hoje. Então precisa empreender, precisa terminar o produto, precisa oferecer ele, não é só ir lá, botou as abelhas, botou as caixas de abelha. Você precisa beneficiar esse mel, precisa embalar ele e precisa ofertar. Tem um mel na Nova Zelândia, mel de Manuka, não sei se vocês já ouviram falar, que é um mel assim tido como um mel maravilhoso, excepcional e incrível. Na verdade, o que eles fizeram? Todos os meles são assim, são bons.
E eles fizeram os testes, eles viram todas as qualidades, todos os potenciais, e aí o que eles fazem? Eles comercializam esse mel como o melhor mel do mundo. Mas será que o nosso mel, que a gente também nem conhece ele, o quão bom ele é? Então, quando a gente trabalhou na Amazônia com esse projeto, você tinha um mel completamente transparente, até um mel Bordeaux, escuro, vinho assim, passando por vários tons de amarelo, laranjas, mel com mais ou menos taxa de açúcar, com sabores completamente variados. E a gente não sabe as propriedades, porque a gente não estuda, não faz. Isso. Então precisa, tudo bem, se capacitar, saber fazer a produção, mas depois também tem que ofertar isso, né? Saber vender isso, ter ele um produto acabado com aquilo lá, porque senão você vai vender por um intermediário que você vê tem quanto tempo não passou arroz orgânico, soja orgânica entrando nos silos de grão comercial normal, porque a pessoa não sabia vender aquilo, então vendia para qualquer comerciante, estava fazendo uma produção que tinha muito mais valor agregado, mas não sabia como ofertar isso. Então é por isso que, de novo, precisa empreender, precisa terminar o produto, precisa colocar o produto no mercado, né? De repente tu descobre um mel alucinógeno ou um mel que abre portais, tu toma e passa o portal ou fica invisível, sei lá, de repente, né? Ninguém testou, algumas coisas assim, pode ser que... Né? Acho que não. Ou tu pega, por exemplo, toma o mel e só folheia o livro e grava todo aquele livro na memória, pode ser, de repente pode ter algum mel assim, eu não sei, eu não provei todos ainda, eu vou provar, tô provando, mas eu notei que a gente vai ficando mais inteligente, mais bonito e mais modesto, isso eu já notei. Tem foto aí no perfil. Não, mas é maravilhoso, tudo que acho assim, que passa por algum portal, sim. A gente tem observado o seguinte, existe uma infinidade de coisas para ser feita ainda, certo? Nós estamos engatinhando nessa coisa da produção primária no Brasil, tanto que o termo ainda é produção primária. Imagina que nós estamos exportando grão, que nem a gente fazia quando exportava borracha. Lá atrás nós estávamos exportando borracha, e a Pirelli virou o que virou, e nós não temos fábrica de pneu no Brasil. Aí depois nós começamos a exportar café, e importava café solúvel. Depois nós começamos, agora estamos exportando madeira, nós estamos exportando árvore inteira. Você acredita numa coisa dessas? Ou seja, o Brasil exporta árvore inteira. Nenhum país com gente que tem um pouco de cérebro exporta uma árvore inteira. Nós fizemos isso. E a gente está exportando agora boi vivo. Porque na Guerra da Sucessão nos Estados Unidos, eu vou contar um pouco isso, já estamos quase na hora de terminar. Mas é interessante a gente saber essas coisas. Quando houve a Revolução Civil nos Estados Unidos, nós vendíamos charque para os Estados Unidos. Charque. Ou seja, nós sustentamos boa parte a revolução deles, nós levando o charque para lá. E depois eles aprenderam com os índios deles, certo? Como fazer charque na moda indígena norte-americana. E a gente esteve lá agora há pouco com os navarros. Então, assim, tu imagina que lá atrás, né, nós estávamos vendendo charque e hoje nós estamos vendendo boi vivo. Eu não sei, nós estamos com algum problema, talvez falte mel, né, na alimentação. Porque em vez de nós estar andando para frente, nós estamos andando de ré para trás. Então, eu acho que tem um monte de coisa para nós fazer ainda, né, para desenvolver, para criar, porque não é possível que a gente ainda fique falando, não, porque a produção primária, como produção primária? Eu tenho que transformar o produto com rótulo, com nome, eu tenho que agregar valor. Esse termo é tão velho como a tosse. E tem pouca coisa. Imagina, nós importamos batata frita chips. Você acredita que a gente faça isso? Tu vai no mercado e a batata frita, essa batata chips que as crianças comem, que é uma porcaria, é importada. Além de ser uma porcaria, é importada. Ou seja, será que não dá para nós fazer batata frita para vender? Então nós temos que dar um salto nisso. Tem 1000 coisas para fazer, né? Imagina, esse mel, o assunto é interessante do mel, porque o Brasil, se tu sair agora para comprar mel de melípona, provavelmente tu não ache. Não ache. E vou dizer mais, há mais ou menos uns 15 anos atrás, né, eu estava na Amazônia, estava vendo um trabalho grande de melíponas, etc. E sabe qual era o problema das pessoas que estavam tentando registrar o mel? É porque a lei brasileira dizia que o mel tinha que ter tanto de umidade, ou seja, o mel da Apis mellifera, ou seja, da abelha italiana cruzada com a africana. Então, olha só, nós temos uma variedade gigantesca de abelhas nativas no Brasil e nós não tínhamos uma lei
certo? Que aprovasse o mel dessas abelhas. Isso foi ontem, há 15 anos atrás foi ontem. Então, imagina quanto nós temos que andar nisso ainda, né? Ou seja, dos agricultores terem mel de abelha em casa, organizado, com vidro, com rótulo, com análise, com tudo direitinho. Nós temos tanto para fazer, por isso que a gente tem falado e estamos promovendo esses cursos para ver se realmente a gente cria um movimento para que pessoas com uma cabeça minimamente mais aberta vão para o campo, sabe? Vão para o campo, vão desenvolver produtos, vamos fazer coisa nova, porque está faltando tudo. Né? Falta tudo. Olha só, entre no mercado e me diga o que tem de diferente de alguns anos atrás. Muito pouca coisa, a maior parte da coisa é importada. Eu comprei agora no Uruguai há pouco, vou contar essa história. Eu passei num lugar, tinha uma caixinha de chocolate com laranja. Eu adoro duas coisas que eu gosto, chocolate e laranja. Eu digo, vou comprar. Aí eu fiquei esperando a Tati, fiquei na caminhonete comendo, resolvi ler o rótulo. Comecei a ler o rótulo. Aquilo vem da Espanha. O Uruguai é grande produtor de citros, certo? O cara lá na Espanha cortou a laranja com casca e tudo, safado, com casca e tudo. Eu tava comendo uma laranja com casca e tudo que o cara botou de molho no chocolate e botou dentro de um saquinho. E eu tava digo, bom, né? porra, cara, e tava bom. E eu paguei uma grana por aquilo. Por que não? Por que alguém não faz isso aqui? Ou seja, nós temos que transformar. Eu, quando eu fui para dentro desse assentamento há 20 anos atrás, eu digo, cara, vamos produzir semente orgânica, vamos botar numa embalagem, vamos divulgar. Foi o primeiro projeto de semente orgânica da América Latina. Só que quando eu falava disso para as pessoas, todo mundo ria, todo mundo dizia, fazia chacota porque achava que eu nunca ia poder fazer aquilo. Imagina, você está num ambiente que é propício para isso, tem a informação para fazer, tem como desenvolver, por que não pode ser? Por que tem que ser alguém lá de não sei da onde? Sempre é o pensamento assim, né? Então, qual é a ideia de desenvolvimento da política brasileira e dos prefeitos e governadores? Vamos trazer uma mega empresa internacional para o Brasil ou para a minha cidade, para que aí eu gere emprego. Não, o emprego já está parado, o dinheiro está na mesa. E as pessoas não estão pegando isso aí, não estão fazendo. Fiz um discurso até, já vou parar por aqui. Mas é verdade, essa história aí do mel do portal, a gente precisa superar um pouco as nossas limitações mentais e ver o quanto tem para criar, o quanto tem para fazer, sair do quem me dera, como a gente diz, que ninguém vai nos dar nada, só vão vir aqui vender coisa deles. A prefeitura só me manda boleto, eu não aguento mais esses boletos, sempre tem que pagar alguma coisa, porra. É só isso que nos dão. Só me dão boleto. O resto, gente, o de bom tem aí que querem que eu vá votar, não voto em ninguém, só me dão um boleto, eu não quero. Não enche o saco que nós temos mais o que fazer. Estou fazendo a estrada de carro de mão, pode ir lá, vou fazer foto e vou postar, vou pedir para tapar. É. Nós estamos tapando Nós todos os buracos da estrada de carro de mão. Tu acha que eu vou esperar para a prefeitura vir aqui arrumar? Eu não. Arrumar não, antes que a prefeitura venha com a motoniveladora, raspe tudo, assoreie o rio lá embaixo, faz a maior bagunça, piora tudo. Sim. Pessoal, essa foi nossa live de Tira Dúvidas. Pois é, tiramos algumas dúvidas. Da primeira aula do workshop, né? Nós temos mais 2 aulas, se não me engano. Temos mais Tira Dúvida, né? E tem os PDFs lá para vocês baixarem. Vocês desculpem que não dá para ler tudo. Pula, eu não sei como aparece para vocês. Mas às vezes a gente tá lendo na metade e já pula a pergunta. Então, coloquem as questões aí agora na live. A gente vai tentando responder. A gente tá mais ou menos em dias com as 3, 4 últimas postagens respondendo tudo. Então, coloquem aí o que ficou. E vamos em frente, a gente se vê quinta-feira de manhã no chimarrão. Quinta de manhã tem chimarrão às 7 horas e depois... Depois tem Tira Dúvidas. Depois tem Tira Dúvidas às 8, é isso? Isso, igual hoje. Isso. E eu espero que a gente tenha conseguido responder algumas coisas, mas mandem outras questões. Vão entrando em contato pelo jeito que dá, Instagram, WhatsApp. Hoje eu já não sabia nem por onde é que tinha que fazer isso aqui. Eu perguntei pra Tati se ela pelo Zoom. Não, que Zoom nada, cara. No Instagram, eu confundo WhatsApp com Zoom, com Instagram, é uma confusão. Mas ela liga tudo direitinho, eu só falo. Aqui tá tudo muito bem. Tá, pessoal? Então, quinta de manhã, estamos com vocês. Chimarrão com a Tati e com o João, vamos bater um papo. Depois, à noite, às 20 horas, estamos aqui de novo no Tira Dúvidas, então prepare as dúvidas. Desculpa que a gente não consegue responder todo mundo, eu não consigo nem ler tudo, eu vejo umas manchas aí. Quando escreve em caixa alta, a gente consegue ler, só que passa rápido, mas a gente conseguiu responder um pouco, tá bem, pessoal? Amanhã tem aula, quem não viu a aula 1, né, pode assistir, amanhã tem a 2, e aí a gente segue em frente com o nosso assunto, que é o assunto mais lindo do mundo, é como é que a gente pode viver no campo, como é que a gente pode viver em harmonia com a natureza. Não tem nada mais interessante, mais rico
rico para a gente saber, porque tem tudo a ver com a nossa vida, né? Tem tudo a ver com o básico para a nossa existência e a nossa continuidade também. Pessoal, e o seguinte, ó, a mensagem é o seguinte, ó, projetar e não procrastinar. Tudo que a gente deixa para fazer depois vira dívida para nós mesmos que a gente depois tem que fazer. Então vamos projetar, vamos fazer coisa para frente, vamos pensar positivo e fazer para frente. Não é uma fala só, é uma verdade. Ou seja, pensar em fazer, seja o que for, um pouquinho de cada vez, do jeito que a gente pode, e aí a gente vai indo para frente. Certo? Não adianta ficar criticando, não adianta criticar o governo, fazer não sei o que, não se muda nada assim, a gente muda fazendo. E um conselho ajuda, mas um exemplo arrasta. A gente tem que ser exemplo de coisa boa, certo? Porque pra gente, para trabalhar, já tem um monte atrapalhando. Então, pelo menos não atrapalhar. Vamos tapar uns buracos nós mesmos, vamos fazendo e vamos andando, certo? Vamos para frente. Se o buraco é pequeno, grande, você bota uma roda maior, certo? Eu penso assim, buraco grande, roda maior. Aí o buraco fica pequeno, viu? Beijo, boa noite, até quinta-feira. Boa noite a todos.